Graças e paz, irmãos. Louvado seja o nosso Senhor. Hoje, noite de ceia, como sempre, a gente gosta de refletir na mensagem que esta mesa nos oferece. E eu quero convidá-los a abrir no texto de Coríntios, mas a gente vai ler mais do que o texto de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11. Depois eu quero convidá-los a abrir em Apocalipse 19 e Apocalipse 12. Apenas o versículo de número 26. Todos encontraram? Eu quero dizer que nesta noite que o nosso Senhor Jesus Cristo é o grande vencedor. Ele é o vencedor em absoluto. E por isso a sua igreja, o seu povo, é um povo mais do que vencedor. Diz a palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos repetir essa parte final? Até que Ele venha. Apocalipse 19, irmãos. A partir do versículo de número 11 ao 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Repetir essa parte final: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo de número 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vamos repetir esse texto comigo? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Oremos. Deus bendito, Pai eterno, nós estamos na Tua presença por meio de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Reconhecemos, ó Deus, que somos o Teu povo, o povo da aliança que irá celebrar aqui nesta mesa, a qual o Senhor, ó Deus, instituiu, para que nós não esquecêssemos que pertencemos ao Senhor e que o Senhor nos salvou e o Senhor nos fez um povo mais do que vencedor. Ó Deus, como está profetizado e como foi dito aqui na palavra lida, aguardamos a Tua vinda, aguardamos o Teu retorno, para juntos reinarmos com o Senhor para todo o sempre. Ó Deus querido, que nesta noite
o teu povo possa ser edificado, consolado e exortado, olhando para as maravilhas do céu, olhando para a maravilha que é o Senhor, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que governa tudo e todos, qual todos são chamados a se submeter. E a tua igreja, Deus, está submetida a ti, ao teu senhorio. Por isso tu és o nosso Kyrios, tu és o nosso Senhor. E nós te louvamos por isso. Nós te oramos no nome santo de Jesus, meu Deus. Amém. Voltando lá, a 1 Coríntios 11, meus irmãos, só para elucidarmos um pouco o texto e trazermos alguma introdução e reflexão daquilo que queremos falar nesta noite. O Senhor, que é o grande vencedor, Ele é o Senhor absoluto sobre tudo e todos. Na instituição da ceia, é interessante que, ao instruir aquilo que o Senhor tinha feito naquela celebração lá atrás, a igreja de Corinto, Paulo, dizendo que bebeu do próprio Senhor, ele está ali ensinando aquela igreja, ou instruindo aquela igreja, o seu procedimento junto à mesa do Senhor, que estava equivocado. Porém, meus irmãos, ele destaca algo bem peculiar. Ele fala que esta celebração, ela não só aponta para o sacrifício, aquilo que o Senhor fez, mas também para a vinda do Senhor. É interessante que ele diz: anunciais a morte do Senhor. E aí ele fala da vinda do Senhor, até que ele venha. Está subentendido claramente aqui, entre a morte do Senhor e até que ele venha, que ele ressuscitou. E que ele ascendeu ao céu. E por isso a igreja está aguardando aquele Jesus que não só morreu pelo seu povo, mas o Jesus que ressuscitou dos mortos e vive, ascendeu ao céu e voltará. Então a ceia do Senhor é uma mensagem também escatológica. E quando a Bíblia fala do retorno de Cristo, ela fala de um retorno glorioso. Um retorno que não pode ser descrito, vamos dizer assim, pelas cenas que temos no mundo, ou pelos atores que temos no mundo, porque ninguém se iguala em poder e glória ao Senhor de todos. E é assim que descreve o Apocalipse ao Senhor Jesus. Não mais aquele homem frágil, levado à morte como um cordeiro, mudo ao matadouro, mas descreve como um Senhor glorioso. E a figura de linguagem ela é muito imponente. É aquele que vem montado em seu cavalo branco, que representa a grande vitória. É aquele que vem montado com o seu exército também marchando, mostrando que é um rolo compressor, nada irá deter o seu agir. Então é um retorno muito glorioso. E o escritor do Apocalipse, ele retrata isso e ele fecha essa visão, ou ele retrata essa visão dizendo: olha, tem muitos reis poderosos na terra, tem homens grandes, com grande poder bélico na terra, mas ele é o Rei dos reis. Basileon, Kai, Kyrios, Kyrion, Rex, Regnorum, Dominus Dominorum, Kings of Kings, Lord of Lords, Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Essa é a mensagem. Essa é a mensagem de um Jesus triunfante, glorioso, poderoso, que ninguém pode deter. Mas deixa-me falar uma coisa que a gente perde de vista, porque a gente olha para o mundo que Deus criou para nos dar prazer, nos dar alegria, e a gente sabe muito bem que foram os nossos próprios pecados, como diz a própria Bíblia, queixe os homens dos seus próprios pecados, que traz sofrimento à vida deste mundo. Mas este mundo é a demonstração do poder de Deus, da glória do Senhor. Quando a Bíblia descreve a glória e o poder de Deus, ela fala da criação, ela demonstra pela criação, porque há um poder claro, manifesto nas coisas criadas. E aí a gente, vivendo neste mundo, e tendo prazeres neste mundo, nós perdemos um pouco da visão do que é este mundo e qual é o final deste mundo. Meus irmãos, há 2 séculos atrás, século XIX, início do século XX, foi alimentado na população mundial e no pensamento mundial a ideia de um homem central, em que ele domina e controla todas as coisas, e que ele vai conduzir este mundo para um bem maior, um bem melhor. Acontece que nesse percurso, e a gente sabe muito bem que não é assim, porque a Bíblia diz que o homem é pecador, e que não há esperança para esse homem sem Deus, e a tendência de um homem sem Deus é sempre belicoso e sempre autodestrutivo. E aí veio a Primeira Guerra Mundial, que ceifou um monte de gente, veio a Segunda Guerra Mundial, e parece que aí acordaram um pouco mais, dizendo, opa, não é bem assim. Quando nós olhamos os dias atuais, o momento em que estamos, em que a tecnologia nos trouxe muito conforto, muito prazer em viver, né? Porque antigamente era difícil. Os nossos avós, bisavós, que o diga, né? Muito difícil. Para enfrentar uma doença era terrível, não tinha acesso ao hospital como nós temos hoje, não tinha estrutura que nós temos hoje, não tem o conforto que nós temos hoje, não tinha o acesso, não tinha, enfim, tantas coisas que nós temos hoje que nos traz um pensamento de que parece que esse mundo é o nosso fim, quando esse mundo está fadado à destruição. E aí, quando nós olhamos para o mundo atual e o cenário atual, como profetizou o Senhor Jesus, olha, quando vocês ouvirem rumores de guerra, e quando a gente olha, veja o que está acontecendo no mundo, meus irmãos. Quando Vladimir Putin se levanta para combater a Ucrânia, o que é que ele provoca? Uma guerra local. Só que ele provoca na Europa um medo. Se os irmãos não sabem, a Europa, esses últimos anos, ela tem diminuído a sua força militar. Ela tem diminuído a sua, vamos dizer assim, o seu poderio bélico. Porque os europeus tinham uma visão meio romântica que o mundo ia caminhar realmente para um mundo de paz. Só que quando eles viram que um maluco pode subir ao poder e dizer assim, opa, e tendo poder bélico para atacar e invadir qualquer um, ameaçar qualquer um, faz o que fez ali, quando ele quer, ele fez, a Europa começa a se voltar a investir novamente no seu poderio bélico. Então, muito para trás ficaram, porque esses últimos anos, depois da Segunda Guerra, né, eles tentando a lei de toda maneira, porque a Europa sempre foi um lugar de muito conflito no passado, a gente sabe muito bem disso, quem olha a história vê que ali foi um lugar de muitas batalhas, muitas guerras. Então eles estavam vivendo um paraíso, vamos dizer assim. Mas existe um mundo imaginário e um mundo real. E o mundo real é feito por pecadores. E lá estão, novamente, se voltando e dizendo, não, nós precisamos nos armar. Porque não é como nós pensávamos. E aí quando a gente olha o conflito lá no Oriente Médio,
que está ali localizado em Israel, com foco no Hamas, mas tem o Irã do lado, que tem como inimigo claro Israel, aí tem China e Taiwan. São rumores por todos os lados. E cada vez mais, diferente do passado, que uma guerra mataria milhares ali e destruir os soldados em guerra, o poder hoje bélico no mundo pode acabar com a humanidade. Não é um problema apenas entre dois países. Uma terceira guerra mundial, se não tiver bom senso, vai para o buraco todo mundo. Todo mundo, se não tiver bom senso. Porque o poder bélico, o homem hoje, ele tem tecnologia e poder bélico para destruição em massa gigantesca. Sem precedentes. Sem precedentes. E se os irmãos olharem para as Escrituras, eu sempre dizia, olha, esse mundo ou ele vai se acabar por meteoro, ou deve ser essas bombas nucleares, porque a Bíblia fala exatamente dessas questões por fogo. Destruição por fogo. E eu não sei, só me vem em mente isso. Ou vai cair uma chuva do céu de meteoros que a gente, como homens, somos incapazes de impedir e se livrar. Ou vai ser a gente mesmo com as nossas armas nucleares. A chuva que vem do céu é essas bombas, que vai também nos destruir. Então, sem trazer uma visão derrotista, mas entendendo a realidade que nós estamos vivendo, o mundo está numa falsa paz. Ele está vivendo uma falsa paz. Mas ele está um estalo de tudo virar e a gente não saber o que vai acontecer. Porque as armas químicas, as armas nucleares, elas podem dizimar não só milhões de pessoas, como elas podem impedir a produção de alimentos. Então seria um caos, uma total, coisa inimaginável. E a gente vê aí na Coreia do Norte, o outro fica mandando uns balãozinhos de sujeira, de lixo, né? Provocando o do Sul. É assim. Então os rumores estão por aí, irmãos. E todos com poderes bélicos grandes. Enquanto as coisas ficarem localizadas, vai. Mas se houver uma divisão de fato, de choque no mundo, só Deus sabe. E ninguém sabe por que lado do Brasil vai, né? E mesmo que não for para lugar nenhum, vamos ser atingidos do mesmo jeito. Não vai ter esse negócio de ficar em cima do muro. Porque quem tem poder, manda. E no meio de tudo isso, no meio de todo esse poderio, no meio de toda essa situação, a Bíblia apresenta para o povo de Deus que neste caos, e com esses senhores, esses reis, se achando dono do mundo, senhores do mundo, que podem conduzir o destino da humanidade e a vida de todos, se apresentará de maneira gloriosa, esmagando e fazendo se curvar diante dele toda a alma, todo homem, grande e pequeno. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. E aí não está falando de ser crente, não. Está falando de um reconhecimento que Ele é o Senhor. O Senhor absoluto que volta. Então, meus irmãos, diante deste quadro que nós vivemos, que parece que está tudo bem e tudo em paz, mas que a qualquer momento tudo pode mudar e não depende de você nem de mim. A gente fica vendo, olha, vamos cuidar desse planeta, vamos cuidar, vamos buscar a paz, mas não depende de você e de mim. Então, homens como Putin podem resolver dizer assim, não, eu vou invadir ali. Quem vai me impedir? Levanta para brigar comigo?
Quem vai impedir? Então, que se levantar é guerra. E se é guerra, só Deus sabe o que pode acontecer a partir dali. Então, irmãos, o cenário, ele mostra que a nossa esperança e a nossa vida não pode estar voltada para este mundo. A volta de Cristo é uma demonstração de que o crente não pode estar olhando para este mundo. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, ou seja, os nossos olhos é no nosso Senhor. A nossa visão e a nossa esperança não é esta terra, mas é o novos céus e nova terra, na qual o Senhor estará ali, governando plenamente, em que tudo já passou, tudo ficou para trás. Então o povo de Deus, esse é o primeiro ponto, é chamado a olhar não para a sua vida neste mundo confortável, boa, agradável, e que vai passar, e que não depende de você para este mundo estar bem. Por mais que digam, olha, você pode construir ali, o seu mundinho ali, aqui. Nós podemos fazer a nossa comunidade muito bem uns com os outros, mas nós não conseguimos mudar o mundo em si. Um mundo feito por pecadores, por homens maus, filhos de Belial, homens perversos. E nós vivemos nesse mundo. Portanto, nós somos chamados a entendermos que a nossa vitória não é uma vitória para este mundo. É uma vitória para além deste mundo. Porque este mundo vai findar. Este mundo não está planejado ser para sempre. É novos céus e nova terra. Este mundo está destinado ao fogo. É isso que Pedro diz na sua carta, na sua epístola. Destinado a ser destruído pelo fogo. Pedro diz isso. Está profetizado, irmãos. E tudo encaminha nessa direção. Então, a nossa aliança com o Senhor é um chamado nessa esperança e nessa espera na sua volta, para desfrutarmos da sua presença gloriosa e do seu reinado para todo sempre. E não para este mundo presente. Não estou dizendo aqui que você não vai buscar viver da melhor forma nesse mundo, não é isso. Mas é não perder a fé e não deixar de enxergar aquilo que é mais importante para a sua vida. A sua vida espiritual e a sua comunhão com Deus é a coisa mais importante que você tem. Porque tudo que você possui aqui vai ficar aqui. Seja você partindo, morrendo, seja porque esse mundo não é para sempre. A estrutura, tudo que você fomentou e tudo que você trilhou nesse mundo não é para sempre. Eu não sei quando isso vai acontecer. Talvez a nossa geração nem veja a volta de Cristo ainda. Mas as coisas se desenham muito rapidamente. E ela é um desenho e é um pano de fundo muito mais que apresenta esta volta muito mais próximo do que há 1000 anos atrás, do que há 500 anos atrás. Porque, como eu falei, hoje as nações têm tecnologia e poder para uma catástrofe mundial nunca vista neste mundo. Nunca vista. É algo, se voltássemos a 200 anos atrás e disséssemos o que o homem tem hoje para as pessoas, disséssemos às gerações passadas, há 200 anos atrás, é só olha, o homem tem arma assim, voa de avião, faz isso, tem robô assim, tem não sei o que, faz não sei, vai à lua, faz não sei o que. A pessoa diz, você está doido. Você está vivendo no mundo da fantasia, você está maluco, você está vivendo no mundo da fantasia.
Porque é uma fantasia. Há 2 séculos atrás, se alguém olhasse, dizia assim: vixe, que conversa é essa? Conversa de maluco. Mas a nossa realidade é porque a gente vive essa realidade. E parece tudo natural, parece tudo normal. A gente vê pela transição das coisas, irmãos, e a gente acha isso tão natural. E é engraçado que as gerações mais novas, as coisas são naturais mesmo para ela. Eu olho aqui para Sara, por exemplo, ela não tem, ela tem um uso muito restrito em celular, acesso às coisas assim. Mas a avó, muitas vezes, que já usa o celular e tem dúvida nas coisas, aí ela pega, ela aprende: não, mas é assim, vó. Quando não sabe, fica mexendo com a tu que acha o jeito de resolver. Porque nasceu dentro de uma esfera, de um ambiente assim, então parece que é uma coisa fácil, natural. A gente que pegou a transição de que não existiam essas coisas, para um pouquinho e pensa assim: mas rapaz, antigamente era tudo mais difícil, era por carta. A gente queria comunicar com alguém de São Paulo, sei lá, e tinha que mandar uma carta, esperar não sei quanto tempo para a pessoa mandar a notícia de volta. A gente nem sabia se a pessoa estava viva ou não. Quando chegava a carta de volta, olha, está tudo bem. Hoje a gente pode estar lá no Japão, no outro lado do mundo, aí abre o celular, fala um olhando para o outro, ao vivo, na mesma hora. É algo... tudo muda muito rápido. E na área destrutiva, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Os drones hoje é um exemplo disso, né? Não precisa mais um piloto ir lá atacar um avião. É um drone. Então, o mundo está caminhando para algo tenebroso. A Bíblia alerta isso, irmãos. A gente pensa que o mundo não vai melhorar, mas a tendência é piorar. É melhorar em conforto, é melhorar em tecnologia, mas ao lado disso tudo, vem as coisas ruins também, que nós estamos à mercê de qualquer maluco nesse mundo aí que esteja governando com poder. Então a igreja, todos nós, somos chamados na ceia do Senhor a olhar para aquele que vem. Para aquele que vem, não é olhar para aqui, é para aquele que vem, mesmo diante de um cenário tenebroso diante de nós nesse mundo. E aqui, meus irmãos, ligado a essa esperança e a esta vinda, a ideia é de que um povo que já se submete ao senhorio de Cristo, é um povo que anuncia a este Cristo, que prega sobre esse Jesus ao mundo. Porque nós já somos sujeitos e submissos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O resto do mundo saberão isso da maneira mais terrível possível, mais dramática possível. Porque o texto que nós lemos fala da ira, do pisar do Cordeiro, da ira que será manifesta pelo Senhor. Olha o que diz o texto: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso é muito significativo, essas palavras. Não é o Deus apenas, é o Deus Todo-Poderoso. Por mais poder que o homem acha que tem, por mais segurança em si que o homem acha que tem, ele será subjugado de uma maneira em que o Senhor esmagará os homens ímpios.
É por isso que em um outro texto do Apocalipse fala do desespero humano. E fala do desespero humano descrevendo que os homens estão tão amedrontados com a chegada do Cordeiro, não mais para ser sacrificado, mas como Senhor, como Rei, que vai ali cumprir o mandato de Deus, de subjugar a todos. Esses homens estão tão apavorados que eles desejam morrer esmagados pelas rochas que caem da montanha. Então a cena é aquela cena de filme de Os Vingadores, que tudo cai, tudo se destrói. E nós precisamos estar atentos, meus irmãos, como igreja do Senhor, de que estamos a um passo disso. Eu não sei se é na nossa geração, na próxima geração, mas quando eu olho essas coisas, eu não vejo uma coisa muito distante. A Bíblia não dá autorização a homem nenhum dizer dia e hora, mas a Bíblia mostra os elementos que circundam esses momentos, né? Que serão apresentados diante desses momentos. E nós caminhamos para isso, filho. Este mundo vai passar. E nós somos o povo que anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Porque quando Ele vier, não mais será anunciado o Evangelho para arrependimento dos homens. É hoje. É hoje que você é chamado ao arrependimento. É hoje que você é chamado a se curvar diante do Senhor e se sujeitar ao seu senhorio, de maneira a alcançar dele a sua conquista, como diz em Apocalipse 12, né? Pelo sangue dele, do Cordeiro. Os benefícios do seu sacrifício. É hoje que você tem esse privilégio e esta oportunidade de se render ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados, crendo no Cristo que morreu pelos seus pecados, mas que virá para julgar todo homem nesta terra. Porque naquele grande dia, quando a trombeta soar, só restarão pavor e temor. Os homens já estarão em conflito, porque o que mostra é um conflito grande. O final dos tempos é um conflito grande, que vai causar muitos danos à vida humana. 1/3 da terra vai ser dizimado. 1/3 dos homens muita gente morrendo de fome. Enfim, por causa da escassez das coisas. É isso que está descrito no texto bíblico. E no final de tudo isso, o Senhor vem e subjuga todos. Todos. Os livros estão sendo abertos, irmãos. As trombetas estão soando. Como diz o próprio texto de Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça. Os 7 livros, as 7 trombetas. E a gente precisa entender que o povo de Deus está no meio de tudo isso, sabendo que tudo isso irá acontecer, e anunciando ao mundo, como testemunha ao mundo, de que o Cordeiro foi morto para salvar homens pecadores, para livrar homens pecadores daquele grande juízo final. Porque não é para a gente ter medo do diabo, é para a gente temer ao Senhor. É Ele que subjugará o próprio diabo e os homens. O próprio Satanás terá também o seu desfecho final
ali, nos fins dos tempos. Que a igreja saiba que a sua existência não é para este mundo. Este mundo vai passar. A sua existência é para reinar com Cristo para todo sempre, para além deste mundo. Sujeitai-vos ao Senhor enquanto há tempo. Arrependei-vos dos vossos pecados enquanto há tempo. E aguardai o Senhor, na esperança de que, pelo seu sangue, você tem uma aliança eterna com Ele. E será livre de tudo que está para acontecer. Guarda essa palavra no seu coração. Não deixe de ouvir o chamado do Senhor ao arrependimento enquanto há tempo. Que Deus nos abençoe. Pastor.